Eu vou ler o 2 Timóteo, capítulo 2, firmeza e fidelidade no serviço de Deus. E você, meu filho, seja forte por meio da graça que é nossa por estarmos unidos com Cristo Jesus. Tome os ensinamentos que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas e o entregue-os aos cuidados de homens de confiança, que sejam capazes de ensinar outros. Então, aqui é Paulo pedindo para Timóteo, né? Para ele passar os testemunhos e ensinamentos que ele ouviu de Paulo, né? Daí no 3. No 2. Testemunhos entregues aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outros. No 3. Como fiel soldado de Cristo Jesus, tome parte no meu sofrimento, pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve em negócios da vida civil. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. E o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita. Pense no que eu estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas. Lembre de Jesus Cristo, que foi ressuscitado, que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa. E por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Faço isso para que eles possam ganhar a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. E este ensinamento é verdadeiro. Se já morremos com Cristo, também viveremos com Ele. Se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Se nós o negarmos, Ele também nos negará. Se não formos fiéis, Cristo continuará sendo fiel, pois Ele não pode ser falso para si mesmo. Então, daí aqui no subtítulo fala assim: Paulo pede a Timóteo que entregue os ensinamentos que ele tinha recebido do apóstolo a outros mestres cristãos, usando figuras tiradas da vida militar, do esporte e da agricultura, né? Os exemplos que Paulo fala, para falar da sua vida, né? Paulo anima Timóteo a ser fiel. O apóstolo lembra o seu próprio exemplo e conclui citando o que parece ser um hino ou uma confissão de fé que os cristãos daquele tempo usavam nos seus cultos. Então, aqui Paulo está dizendo para Timóteo, né? Para ele entregar com cuidado os ensinamentos e as testemunhas a homens de confiança, a homens que pudessem também pregar o evangelho e falar do evangelho, de falar de Cristo, né? E daí ele dá exemplos aqui que como se fosse um fiel soldado, né, de Cristo Jesus. Tome parte no meu sofrimento, né? Para a gente ser um fiel soldado de Jesus. Pois o soldado, quando está servindo, quer agradar o seu comandante e por isso não se envolve com os negócios da vida civil. Então, o soldado, ele não fica se envolvendo com os negócios dessa vida aqui, ele quer agradar seu comandante, então ele só vai servir o seu comandante. Então, a mesma coisa a gente, né? A gente quer agradar a Deus, servir a Deus, então a gente não pode ficar muito preocupado com as coisas dessa terra. Claro que a gente tem que viver aqui nessa terra, né? Tem que pensar em trabalhar, né, ter um futuro, ter uma casa, bem-estar, tem que pensar nisso, mas a gente não pode se desviar do foco, que é prosseguir para o alvo, né? Nada pode nos impedir de prosseguir para o alvo, que é a vida eterna, né? Que é seguir Jesus, que é cumprir os propósitos de Jesus. E daí ele dá o exemplo, né, do soldado, depois ele dá o exemplo do atleta. O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Então, tem uma regra, tem uma norma. Então, a gente tem que seguir. A gente quer ir pro céu? Quer. A gente quer fazer o que é certo? Quer. Então, vamos fazer o que é certo, né? Não é para beber, não vamos beber. Não é para roubar, não vamos roubar. Não é para mentir, não é para mentir. Não é para enganar, não vamos enganar, né? Porque esse negócio de venha do jeito que está e fique do jeito que está é mentira, tá? Te enganaram. Não é assim, não. Venha do jeito que está, mas Deus vai te mudar e vai te transformar. E você vai viver uma nova vida. Aquele velho homem morreu quando você conheceu Jesus. E um outro homem ou uma outra mulher está nascendo. Então, quando nós não tínhamos Jesus, nós estávamos mortos, né? E agora que a gente conhece Jesus, a gente está vivo em Jesus. A gente vive uma vida em Jesus, né? Então, tudo que a gente pensava antes não vale mais.
Agora o que vale é uma vida com Jesus. Então, se eu pensava antigamente, quando não tinha Jesus, em outras coisas, hoje não. Hoje eu penso qual o propósito de vida Jesus tem para mim, o que Jesus quer que eu faça, onde o Senhor quer me incluir, aonde o Senhor quer me usar, para onde que eu devo ir. Tudo a gente tem que pedir a direção de Deus. A gente tem que perguntar: Deus, o que o Senhor quer que eu faça da minha vida? O Senhor quer que eu vá por aqui? Quer que eu continue nesse emprego? Então tá. O Senhor quer que eu faça alguma outra coisa? Deus vai te instruir, é só você pedir, né? E Deus vai te falar o que você tem que fazer, como que você deve agir. Deus falava, né, na Bíblia dele para os profetas, porque não vai falar com a gente? É porque a gente não pede, né? É covarde de pedir e de falar: ó Deus, fala comigo, eis-me aqui, fala comigo, né? Então aqui Paulo fala, né? O atleta que toma parte numa corrida não recebe o prêmio se não obedecer às regras da competição. Então tem uma regra e a gente tem que obedecer. Então a gente já viu que não é de qualquer maneira, que você vai servir a Deus, não é de qualquer jeito, tem uma regra. E a regra é ser de santos, porque eu sou santo, e a regra é seguir a Cristo, né? Então, e daí o lavrador que trabalha no pesado deve ser o primeiro a receber a sua parte na colheita, né? Pense no que estou dizendo, pois o Senhor fará com que você compreenda todas as coisas, né? Então, o mundo é um campo. E a gente está plantando a palavra, a gente está semeando. Eu estou semeando a palavra. Talvez eu veja a colheita. Talvez não. Mas Deus vai colher. E então, a gente está fazendo a parte que coube a nós, que é lançar a semente. Eu não sei em qual terreno vai cair, mas eu tô fazendo a minha parte, né? Uns semeiam, outros tratam a terra, outros colhem, cada um faz a sua parte. E daí, aqui ele fala: lembre de Jesus Cristo que foi ressuscitado, que era descendente de Davi, de acordo com o evangelho que eu anuncio. E é por causa disso que eu sofro, e até estou acorrentado como se fosse um criminoso. Mas a mensagem de Deus não está presa, e por isso eu suporto tudo com paciência, por amor ao povo escolhido de Deus. Então, Paulo suportou tudo aquilo para que a palavra chegasse até mim, para que a palavra chegasse até você. Ele suportou com paciência, ele sofreu, né? Tomou parte no sofrimento de Cristo, né? Por amor a nós, né? E é isso que a gente tem que fazer, né? Tomar parte no sofrimento. Não é só as coisas boas, né? A gente tem que fazer a nossa parte, que é levar o evangelho, né? Faço isso para que eles possam ganhar a salvação, nós, né? Ganharmos a salvação que está em Cristo Jesus e que traz a glória eterna. E este ensinamento é verdadeiro, ele coloca ali, né? Depois, ele fala que se já morremos com Cristo, também viveremos com ele. Porque eu já morri, né, pro mundo. E agora eu vivo uma vida com Cristo. Então, eu já morri com Cristo. E agora eu vivo com Cristo, entendeu? Eu já morri pro mundo. Eu não sou mais aquela pessoa de alguns anos atrás. Agora eu sou diferente, sou uma nova criatura. E eu tenho que viver essa vida com Cristo, diferente, porque ele fala: se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo. Um dia nós vamos reinar com Cristo, e isso é maravilhoso. Um dia nós vamos reinar com Cristo. E para isso acontecer, você tem que suportar o sofrimento com paciência, porque servir a Cristo não é um mar de rosas. Você vai ter aflição, você vai ter perseguição. E a gente ainda não vive num país perseguido, mas do jeito que tá, não sei não, né? Mas enfim, a gente não vive num país perseguido. Então, a gente pode proclamar o reino de Deus, que nem eu tô fazendo aqui, né? Com liberdade, por enquanto. E então, se continuarmos a suportar o sofrimento com paciência, também reinaremos com Cristo, né? E se nós o negarmos, Deus também nos negará. Vai chegar aquele dia e você vai falar assim: Deus, em teu nome fiz isso e aquilo. E Deus vai falar: não te conheço, porque você não fez mesmo no meu nome. Você não fez mesmo para mim. Será que você fez para mim? Será que você pregou a palavra para mim? Ou você pregou para ter glórias, para ter riquezas, para ter dinheiro? Porque tem gente que cobra, né, para pregar. Então, você fez isso para mim mesmo? Ou você fez só para se aparecer na internet?
Então, e daí Deus fala assim, se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser falso para si mesmo. Daí nessa parte aqui que eu falo, né, que Deus permanece fiel apesar da nossa fidelidade. Ó, se não formos fiéis naquilo que nós estamos fazendo, se eu não for fiel no que eu tô fazendo, que é levando a palavra, pregando, anunciando a Cristo, se eu não tiver fiel, se eu tô pregando só para me aparecer, Deus continua fiel, né? Deus não muda só porque eu não tô fazendo o que é certo. Por isso que às vezes tem muitos pregadores que estão pregando, mas não estão sendo fiéis a Cristo. Mas Deus, mesmo assim, apesar da sua infidelidade, a infidelidade deles, de estarem fazendo algo supostamente para Cristo e não sendo para Cristo, sendo para eles mesmos, Deus vai continuar fiel. Então muitos ali vão ouvir a palavra e vai cair em terreno fértil, vai produzir, vai frutificar e vão aceitar Jesus, né? Apesar, às vezes, do pregador não ser fiel. E é isso que quer dizer, né? Eu creio que seja isso. Então, porque a gente tá sempre aprendendo, né? Eu tô sempre aprendendo, todo mundo tá sempre aprendendo. E se for algo diferente, alguém comenta aí. Mas é isso aí. Se não formos fiéis, Cristo continua sendo fiel, pois ele não pode ser fiel para si mesmo. Pois ele não pode ser falso, perdão. Pois ele não pode ser falso para si mesmo, né? Então, apesar da nossa fidelidade, Deus continua sendo fiel. Ó, Cristo continua sendo fiel. Deus sempre cumpre as suas promessas. E daí, no 14, fala... Recomenda essas coisas aos que você dirige e ordene severamente. Na presença de Deus, daí outra coisa aqui. Então, é só nessa parte que eu queria ficar aqui, do 2 Timóteo 2, 13, especialmente essa do 13, do versículo 13, que se não formos fiéis, Deus continua sendo fiel, apesar da nossa infidelidade, né? Então, vamos ser fiel, né? Vamos fazer para Cristo, de todo o coração, né, com sinceridade, não para idolatria nossa, não para vanglória nossa, mas tudo para louvor e para a glória de Deus. Se os cachorros começarem a latir, já não vai dar mais povo mais nada. Mas é isso aí. Shalom.